paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estaremos lecionando a lição de número 5 das lições bíblicas editados pela CPAD. Então, irmãos, estaremos estudando a lição de número 5. O tema da lição de hoje é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Ele é dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. Terceiro tópico, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O texto áudio da nossa lição. Agora, pois, minha filha, não temas tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática nos diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e a sua disposição de servir a Deus e a família. Leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 3, versículo 8 ao 10, e capítulo 4, versículo 11. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel, como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faz-te o nome afamado em Belém. Então, a introdução da nossa lição de hoje. O tema da presente lição é o casamento de Boaz com Ruth. Esse casamento, ao longo da história da igreja, é visto como um tipo de Cristo e a igreja. No relacionamento de Boaz com Ruth, temos um tipo de relacionamento do Senhor Jesus com a sua noiva. A história de Boaz e Ruth também é a história de salvação de Deus para a humanidade. Então, como eu disse na lição anterior, o livro de Ruth é um livro que traz muita cristologia. E aqui explica que o relacionamento de Boaz com Ruth, nós temos um tipo de relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva, a igreja. Então o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com 2 grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta a parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Então, como eu já falei na última lição sobre a genealogia, então, através das tragédias que aconteceram na vida de Noemi e de Ruth, Deus transformou a fome, morte, em bênção para a vida dessas 2 mulheres. E através dessas bênçãos, Ruth pôde entrar na genealogia do Messias,
aonde veio a nascer o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico diz o compromisso de Boaz com Ruth. No lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo, ao mesmo tendo acabado a colheita. Ruth continuou ali servindo a sua sogra. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Então a gente vê aí a obediência dessa mulher com a sua sogra. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Nós estudarmos bem a fundo sobre essa ideologia feminista, a gente vai ver que não tem nada a ver com ser feminina, né? Mas é uma teologia totalmente contrária à sã doutrina bíblica, porque elas pregam aí que a pessoa não deve estar sujeita a ninguém. Nós vimos aqui que Ruth era sujeita à sua sogra, mesmo ela tendo a liberdade de abandonar ela e fazer o que ela quiser da sua vida, ela escolheu respeitá-la e obedecê-la. Então a sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. Então Noemi, vendo todo aquele amor, toda aquela obediência que Ruth tinha com ela pensou que Deus poderia dar um lar abençoado para ela, com uma família, com marido, com filhos, para que ela viesse a ter segurança. E como ela sendo viúva, naquela época ela não tinha nenhuma garantia de ter segurança no mundo daquela época. Então, o casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e da sociedade. Então, sem a família, conforme a Bíblia Sagrada, entre homem e mulher, a sociedade, a igreja e a família são destruídas. Então, as pessoas aí de fora da igreja podem dizer aí várias formas de família. Mas a família como Criador criou é entre homem e mulher. Então, através de várias famílias se torna uma igreja. E uma igreja forte se torna também uma sociedade forte. Por isso que Satanás tenta destruir a família. Porque destruindo a família, destrói uma igreja e destrói também a sociedade. Ela se acaba em nada. Então a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Então nós aprendemos com a palavra de Deus que nós temos que perseverar, esperar com paciência no Senhor, porque Ele sabe qual é a hora melhor de nós recebermos a nossa bênção. Antes de nós irmos a bênção em tal tempo, mas ela não chegou. Mas quando ela veio, quando Deus enviou, aí nós tivemos a confirmação de que Deus mandou a bênção na hora certa. Se Ele tivesse adiantado essa bênção talvez teria virado uma maldição. Então o tópico 2 aí nos diz a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas.
Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Então Noemi sabia que depois da colheita, os cereais colhidos deveriam ser levados para uma eira, como o autor diz aqui, um terreno plano, preparado para a debulha. Como é que eles debulhavam isso? Eles tinham ali uns garfos, eles pegavam, jogavam para cima, e a palha com o vento, ela se espalhava, ia para longe. E os grãos e algumas sujeiras mais pesadas caíam perto ali daquele homem que estava fazendo aquele serviço, o agricultor. Então ele pegava uma pá, e através dessa pá ele jogava e caía somente as sementes. Então ele fazia a debulha ali daquelas espigas, separavam ali a palha, né, dos cereais mesmo que ele queria separar. Então essa era uma época que já não tinha mais colheita. A colheita já tinha sido feita e agora era a hora da debulha das espigas. Então era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. E até aquele momento ele via ela ali, mas o interesse dela era colher os cereais para a alimentação dela e de sua sogra. Agora ela não tinha mais compromisso nenhum de estar ali na terra de Boaz. Então aquele era o momento dela se aproximar e mostrar para ele o seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Então era um costume da época. Se o homem colocasse a capa sobre uma mulher, como se fosse hoje entregasse um anel ali de noivado. Então as fazendas israelitas ficavam do lado de fora da muralha da cidade, onde eram vulneráveis a saqueadores. Isso explica o fato de Boaz ter se deitado junto aos montes de cereais. Então ele estava ali deitado para a própria segurança ali dos cereais que ele tinha colhido, para que os salteadores e saqueadores ali não viessem a roubá-lo. Então, tópico 3, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, perfumar e vestir a sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: "Quem és tu?" Orientada por Noemi, Ruth se identifica. Lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor. Mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiseres redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam, sem qualquer contato íntimo. Ele passou o restante da noite deitado aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida
se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Então ela ficou deitada ali a noite toda aos pés de Boaz, e mesmo assim eles não deixaram a carnalidade tomar conta. Imagina hoje, um homem e uma mulher estão deitados ali no mesmo local, se tocando, e mesmo assim não fazendo nada de carnalidade, não dando lugar à sua carne. A gente vê muitos jovens aí que estão no noivado, né, e começam ali a ter algum contato, daqui a pouco vem perder a bênção. Por quê? Porque deram lugar à carne. Então a gente vê aí como o caráter e a moral desses dois levaram eles a passar uma noite juntos e mesmo assim não ultrapassaram os limites. E ela saiu, como diz aqui, mais cedo, para que ninguém viesse depois a falar coisas aí que não aconteceram. Então eles respeitaram o devido processo, não pularam etapas. E como disse aqui no começo, a Noemi disse para Ruth que ela deveria banhar-se, se perfumar e vestir-se da melhor roupa. Tem gente que acha que santidade é a mulher andar parecendo aí um jeca, uma coisa horrível. Algum tempo atrás as mulheres eram proibidas aí de usar perfume, se depilar e de fazer tantas outras coisas, né, que prejudicavam a mulher. Mostrava que isso era uma santidade, mas uma santidade falsa. A mulher pode se vestir, ter uma beleza, como diz aqui, com simplicidade, pureza e moderação. Então o poder de Ruth não estava na atração. O mais nobre na mulher são as virtudes interiores e não arranjos e enfeites. Então ela não foi lá com um decote mostrando os seus seios, os seus peitos ali, ou botando uma mini saia mostrando as suas coxas, né, usando um batom vermelhão, né, se insinuando para Boaz. Não. Ela se vestiu bem, né, uma roupa bonita, se perfumou, tomou banho, né, chegou lá toda com o cabelo todo revirado, fedendo, né, com o cabelo debaixo do braço, uma coisa horrível. Não, mas ela chegou ali, a própria Noemi falou para ela: você bota a sua melhor roupa, toma banho, coloca um perfume, né, mas sem mostrar nada mais do que isso, né? Então a virtude, ela mostrou uma virtude. Então, olha o que diz Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 3 e 4. Que a beleza de vocês não seja o exterior. Aqui está falando para as mulheres cristãs piedosas. Que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, que eles tinham na época de usar muitas joias, e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Às vezes a pessoa é bonita, mas abre a boca, não sai nada que presta. Há uma mulher vulgar, há uma mulher que fala com tudo que é homem, como ela diz aqui. Eles passaram uma noite junto, ela não passou dos limites, né? Ela tinha moral, né? E hoje muitas mulheres podem ser bonitas, mas usam roupas aí indecorosas que mostram para os homens que ela é uma mulher fácil, que qualquer um pode chegar nela, né? Mas a gente vê que Ruth era diferente. A mulher cristã deve ser diferente. Ela deve se trajar bem, mas, como diz aí, com modéstia, porque a beleza dela está no interior. A gente conversa com ela, vê que ela é uma mulher de Deus, uma mulher séria. Então, olha o que diz o reverendo Hernandes Dias Lopes.
As virtudes de Ruth são mais destacadas que os seus dotes físicos. Então, como ele diz aqui, a virtude dela se destacava muito mais. As pessoas viam mais o testemunho dela que a própria beleza. Não quer dizer que ela era uma mulher feia, mas ela era uma pessoa tão especial, né? Uma pessoa tão bonita por dentro, no seu trajar, no seu falar, né? Que as pessoas às vezes nem notavam a beleza dela, de uma pessoa tão boa, da pessoa ficar com ela, de conversar com ela, né? E o testemunho que ela dava, não só ali para as pessoas que estavam ao lado, mas a gente vai ver que até para a sociedade. Todo mundo conhecia Ruth. Então a base de um casamento feliz não é a beleza física, que acaba com o passar dos anos. As rugas chegam, os cabelos ficam brancos, o nosso vigor murcha como uma flor, a exposição do calor do sol, mas a beleza interior resplandece ainda mais. Quantas pessoas que a gente coloca de idade, são pessoas bonitas, né? Homens e mulheres aí, que sabem envelhecer. Agora tem pessoas que podem ter o dinheiro que for, pode fazer a plástica que for, pintar o cabelo da cor que for, cada vez mais vai ficar mais feia. Por quê? Porque vive uma vida de pecado, cada vez destrói mais o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas aquele que serve a Deus, que não é de noitada, não é de bebida, não fuma, não se entrega aos prazeres, o próprio corpo dele se conserva mais. Então ele chega numa idade que ele tem uma mente boa, ele consegue falar bem. Quantas pessoas a gente conhece na igreja que tem 80, 90, até 100 anos e ainda continuam falando bem, pregando, ensinando, louvando a Deus? Isso é uma maravilha de servir a Deus, porque evita da gente ter esse envelhecimento precoce. Os irmãos já viram pessoa que fuma muito? Como acontece com a sua fisionomia, suas mãos, os seus dentes, que acaba tudo, a pessoa que bebe, que fica toda inchada, toda vermelha. Então isso é tudo salário do pecado. E ele vem cobrar o seu salário. Um dia ou outro ele vai vir cobrar o salário dele. Então olha o que diz Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Então, como Pedro aqui, Paulo está dizendo que as mulheres devem trajar um traje decente. Né? Um traje aí, na época aí, que usavam até ouro enrolado no cabelo, pérolas e roupas caras, para chamar atenção. Mas ela chamava atenção pelo seu traje decente, pelo seu testemunho. Então nós vemos aí a figura onde está ali Boaz e Ruth sentado aos seus pés, pedindo para que ele seja o remidor. Nós vemos aí na imagem os empregados dormindo. Ele levou um susto quando viu ela ali deitada aos seus pés. Eles passaram a noite toda ali, como eu já disse, mas não fizeram nada. E ele colocou a sua capa sobre ela, mostrando que ali, se ele pudesse, ele ia remir ela, mas primeiro tinha que falar com um parente que estava à frente dele. E nós também vimos isso quando Elias joga sua capa sobre Eliseu, né? Ali como se ele adotasse Eliseu ali como um filho na fé. Então isso era um costume da época, como se fosse um acordo. Então, tópico 2, o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha,
Aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Então, hoje é uma dificuldade, veja isso, para as mulheres hoje, casar com um homem, não com um moleque, não com uma criança, né? Mas, às vezes não estou aqui nem dizendo de idade, às vezes ele pode ter uma idade aí de 20 e poucos anos, mas já ser uma pessoa madura, uma pessoa responsável, que já tem um trabalho. Como é que você vai casar com uma pessoa que nem emprego tem, nem está estudando, não tem planejamento de futuro, ele só pensa em pombar o carrinho dele com som, fica ali encerando, ou fica o dia inteiro no videogame, não pensa em estudar, não pensa em trabalhar. Aí a pessoa vai casar com uma pessoa dessa. Qual será o futuro dessa família? Como eu digo, é um pobre fazendo pobreza. Daqui a pouco está com 3, 4 filhos, morando de aluguel, e aí? Como é que vive essa família? Agora, se você pegar uma pessoa responsável, ele vai fazer como o Boaz fez. Ele tinha uma propriedade, como nós já aprendemos, ele tinha sítio. A Bíblia não relata que ele tinha outras mulheres, provavelmente ele aí talvez era um solteiro, não sei se era viúvo, mas não relata que ele tinha outras mulheres e outros filhos. Então ele era responsável, ele sabia que ele tinha condições, né, de manter uma família. E é isso que muitos hoje casam. O amor, vamos morar debaixo da ponte. Aí o amor acaba, das dívidas vêm, e aí, como é que acontece? Né? Então uma pessoa tem que ser responsável e honrar a mulher como um vaso mais fraco. Você vai ter que dar segurança. Tudo que ela tinha lá com o pai dela, você vai ter que dar no mínimo que o pai dela dava. Se não é mais. Então, tem que pensar muito bem isso antes de casar. Resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria esse mais um ato da providência divina? Então ele ficou ansioso, foi lá para a porta da cidade, ficou ali. Daqui a pouco passa o remidor. Isso não seria um ato de providência? Deus já trabalhando, passou o homem bem naquele momento que ele precisava conversar com ele. Então Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens, como nós vimos ali na figura, importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição da terra não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terra que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Então, quando Boaz encontrou ali o remidor e disse para ele assim, olha, você tem que resgatar ali as terras de Elimeleque. Ele disse, não, tudo bem, eu vou lá e eu compro. Mas como ele disse, não, mas peraí, não é só comprar a terra. Você vai ter que sustentar Noemi e Ruth também, e vai ter que gerar filho. Ele pensou, não, peraí, eu vou ter que comprar a terra, eu vou ter que sustentar 2 viúvas, eu vou ter que fazer filho na Ruth. E o que vai acontecer? Essa terra, depois que eu morrer, a minha família vai brigar por essa terra.
E essa criança que nascer de Ruth vai ter direito a essa terra também. Ainda mais, aquele filho que nascer não vai ser meu, vai ser ali, né, de Elimeleque. Então eu vou botar dinheiro ali, mas eu não vou ganhar nada com isso. Então ele disse que ele não tinha condições financeiras de comprar o terreno e ainda sustentar aquela família. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. A gente viu ali na figura. Ele pegando o sapato e entregando a Boaz com as testemunhas. Não tinha cartório como nós temos hoje. Então, isso era um costume. Então, as testemunhas comprovavam o que estava sendo realizado ali, o contrato que estava sendo realizado na época. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação unissona. Olha o que os anciões falaram. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Então eles receberam ela, não era pela beleza dela, mas, como nós dissemos anteriores, pelo testemunho que ela dava, né, de tudo que ela fez. Então a comunidade ali estava aceitando ela ali com as mais elevadas honras. Tópico 3. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu a conceição e ela teve um filho, como nós podemos aí ver na imagem. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi, antes amargurada e acreditando estar sob o castigo divino. Ela achou que tudo que estava acontecendo na vida dela era um castigo, mas agora ela estava vendo as bênçãos de Deus sobre a vida dela. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação na vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Então ela não seria mais abandonada. Noemi teria ali uma criança, teria ali netos, e os netos seriam uma alegria para ela e iriam cuidar dela. A gente vê aí quantos idosos abandonados, porque não tem netos, não tem filhos para que cuidem, e acaba às vezes sendo aí jogado em asilos. Então, esse era o futuro de Noemi. Agora os irmãos imaginam se Ruth não tivesse vindo com ela como fez Orfa, tivesse abandonado ela. Ela teria vindo sozinha, e como acabaria a vida dela? Acabaria sozinha, abandonada, pobre, miserável. Mas, através disso, Deus transformou em bênção. Então, nós sabemos que Boaz era um homem rico e sustentou essa família, e a Noemi não ficou desamparada. Então, isso é uma recompensa que Deus deu pela fidelidade da sua serva. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth e Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Os caminhos de Deus iam se concretizar, seriam. Mas ia, como diz o autor aqui, a linhagem seria
de Davi teria sido profundamente alterado. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Então nós, como Ruth, que não fazíamos parte do povo de Deus, fomos escolhidos pelo nosso Remidor Jesus Cristo. E hoje nós somos abençoados, fazemos parte da família de Deus. E um dia estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eternamente salvos, remidos, purificados com o sangue do nosso Senhor. Então essa é uma bênção que nós recebemos do nosso Redentor eterno, Jesus Cristo, Filho de Davi. Concluindo a nossa lição, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar e Raabe. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por ter assistido essa aula. Nós estaremos orando por você. Nós temos aqui um pedido de oração do irmão Dalto, que pede oração para Deus cumprir o desejo do seu coração. Nós estaremos fazendo essa oração pelo servo de Deus. Se você também precisa de oração, coloque aqui no comentário. E se você quiser colocar a cidade, o estado, e se você for fora do Brasil, você coloque aí no seu comentário que estaremos lendo. E na próxima aula estaremos orando pelos pedidos de oração. Essa aula é totalmente gratuita. Eu só peço a você que deixe o seu like, que ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E também compartilhe ali nos seus grupos de WhatsApp e no Face, para que Deus venha abençoar mais pessoas através desses estudos bíblicos. Então, vamos orar para que Deus te abençoe e também abençoe o irmão Dalto aqui que pediu oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais este dia de vida que o Senhor nos concede de poder estar aqui estudando a sua palavra. Ó Senhor, eu te peço nesse momento, vá ao encontro do irmão Dalto, Senhor, que está pedindo para que o Senhor conceda os desejos do seu coração. Ó Senhor, se esses desejos for conforme a sua vontade, venha abençoar o teu servo, que venha cumprir esses desejos conforme o tempo que o Senhor determinar. Também abençoa o teu servo que está estudando a tua palavra aqui conosco. Abra sua mente, abra o seu coração para entender as profundezas da tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.